Bom pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre o MOSFET duplo, tá bom? Então vamos mostrar aqui para vocês aqui no schematic e falar um pouquinho mais aqui sobre, né, esse componente que cada vez tem sido mais, né, tem estado mais presente nas novas arquiteturas, né, das placas de notebook. Bom, aqui eu tenho com vocês um exemplo, tá? Um PWM aqui de um circuito de gerenciamento de carga da bateria. Aqui é um CI Charger, né? No caso aqui é o BQ 24 é o 725, tá? Bom, pessoal, então a gente sempre está acostumado como que o PWM funciona. Ele tem sempre o MOSFET de alta, né? E o MOSFET de baixa. Lembrando já para quem não está muito acostumado, por que MOSFET de alta? MOSFET de alta porque o dreno desse MOSFET, que a gente chama de MOSFET de alta, ele que vai receber a alimentação, tá? Então o power rail principal, né, que geralmente é a linha de 19 volts, vai entrar no dreno, então ele recebe o nome de MOSFET de alta. E o MOSFET de baixa é o MOSFET que ele fica com o seu source ligado ao terra, tá bom? Então sempre essa é a configuração quando você pega um circuito PWM, né, que a gente costuma ver aí nos dispositivos eletrônicos, no nosso caso, mais especialmente nas placas de notebook, tá? Bom, pessoal, aqui deixa eu aproximar um pouquinho mais. Bom, vocês podem, sempre quando você vai analisar um PWM, aqui eu peguei o PWM aqui do Charger, tá? Mas poderia ser de alimentação das memórias RAM, tá? Pode ser da V-Core de GPU, V-Core de CPU, tá? Essa configuração ela se mantém. E vocês podem perceber que o uso convencional de dois MOSFETs, né, de alta e de baixa, sempre a gente tem um encontro do que? Nesse ponto aqui, esse ponto em comum, onde se encontra o source do MOSFET de alta, que a gente pode chamar de MOSFET 1, junto com o dreno do MOSFET de baixa, que eu vou chamar de MOSFET 2, tá bom? Então, o MOSFET duplo, que a gente vai ver já com vocês, o que ele faz? Em um único encapsulamento, ele já une o source do MOSFET de alta com o dreno do MOSFET de baixa em um único terminal, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Então, eu tenho, né, o MOSFET aqui, encapsulamento QFN convencional 5x6, tá? E eu continuo aqui com esses 8 terminais, né? Só que no MOSFET duplo a gente tem um terminal aqui no meio que ele é o terminal justamente que é a união do source do MOSFET 1 com o dreno do MOSFET 2. Por isso que ele recebe o nome de S1/D2, tá? Vocês podem ver aqui, né? Então aqui eu tenho o MOSFET de alta. A gente está colocando tudo como 1, porque é o MOSFET 1. E aqui o MOSFET de baixa, colocando tudo 2, fazendo referência ao MOSFET 2. Tá? Então, essa região em comum, damos o nome de S1/D2, justamente por isso. Tá? Então, ela que fica bem no meio aqui, né? Ela que fica na parte inferior aí do encapsulamento. Geralmente você acaba não vendo ali por cima. A gente vai testar com vocês daqui a pouquinho e vocês podem ver melhor, tá bom? Bom, lembrando, da mesma forma de um MOSFET, de um single MOSFET, né, um MOSFET individual, o Dual MOSFET, ele também ele possui também aqui, ó, os 3 terminais aqui, dreno, que é o dreno do MOSFET 1,
E depois os três terminais aqui, ó, 5, 6 e o 7, source do MOSFET 2, tá? É só você lembrar o quê? Que os gates ficam no cantinho, tá? O terminal 1 é o gate 1 e o terminal 8 é o gate 2, tá? Então, para esse circuito aqui, né, que nós observamos, então aquele único componente já substitui esses dois aqui, tá bom? Isso não tinha muito nas placas mais antigas, mas nas placas mais recentes isso está ficando cada vez mais comum, né? Bom, esse MOSFET que eu vou testar junto com vocês aqui é o 5692S, tá bom? É um MOSFET duplo canal N. Bom, pessoal, então eu tenho aqui com vocês, tá? O MOSFET duplo, né? Então, como vocês podem ver aqui, né? Ó, esse terminal maior é justamente o terminal de encontro, tá? Do source do MOSFET 1 com o dreno do MOSFET 2. Então, esse terminal recebe o nome de S1/D2, tá bom? E é por esse terminal que vai seguir ali a fase, né? Vai seguir a fase para, no caso, alimentar o circuito em questão. No nosso caso aqui, para alimentar, no caso ali, a carga, né? Aumentar a carga da bateria, tá bom? Bom, pessoal, então, vamos lá. O teste do MOSFET duplo. Multímetro aí com vocês, ó, do lado direito inferior, né? Eu vou colocar o multímetro na escala de diodo, que a gente costuma usar mais para testar MOSFET, tá? Testar semicondutor, né? Então vamos lá. Eu vou aqui unir as pontas. Então, em curto fica assim, tá bom? Queda de tensão aí é 0. Antes de começar, só para mostrar aqui para vocês, ó, eu acabei renomeando aqui, né? Coloquei a identificação. Então, gate 1 é esse terminal sozinho. Gate 2 é esse terminal sozinho. Dreno 1 são esses três terminais, né? Que a gente, quando olha por cima, parece três terminais independentes, mas eles estão unidos. E dreno 2 são esses três terminais aqui também, tá? Então, D2, esses três de cima, D1, os três de baixo, G1 aqui e G2 aqui também isolado, tá bom? Então vamos lá, escala de diodo. Ó, eu vou começar com a ponta preta aqui no meio, tá? Tanto faz, poderia começar com a ponta vermelha, indiferente. Então, ponta preta aqui. Bom, eu coloco, ó, vocês podem ver que não tem nenhuma leitura, né? Ou seja, é uma resistência aqui no caso infinita, então não tem nenhuma ligação entre esse terminal e o outro. Realmente é uma chave aberta, né? Agora eu vou trocar, tá? Eu vou colocar o vermelho no S1/D2 e o preto aqui. Ó, vocês podem ver que teve uma queda de tensão devido ao diodo interno, né? De meio volt, tá? 520 milivolts. Isso é o normal. Agora, vamos ver se ele está chaveando, né? Lembrando vocês como que eu vou chavear um MOSFET canal N. Para chavear um MOSFET canal N, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar no gate uma tensão maior do que a tensão de source. Tá? Geralmente, quando a gente trabalha com placas de notebook, você vai ter 19 no source e vai encontrar em torno de 24 no gate, tá? Uns 4 ou 5 volts a mais, tá bom? Então vamos lá. Ó, lembrando, tá? Então aqui eu tenho uma queda de tensão. Aqui totalmente aberto, ó, não conduz nada. Agora eu vou dar um toquinho no gate 1, ó. Só um toquinho. Polarizei o gate 1. Agora o que acontece? Ó, tá vendo? Passa a conduzir de ambos os lados.
Tá vendo? Não importa a polarização que eu faço, ele continua conduzindo, né? Tá? Luciano, como que eu faço agora para fazer com que esse MOSFET ele comute, né? Vou abrir novamente. Para abrir novamente, o que eu faço? Como antes eu tinha que colocar o vermelho no gate, agora eu tenho que colocar o preto no gate. Ou seja, gerar uma tensão menor no gate. Olha o que vai acontecer agora. Agora ele novamente, ó. Agora ele não é mais, eles não estão mais conduzindo, né? Uma chave aqui aberta, tá? Bom, então testamos aqui a região do MOSFET 1. Tá funcionando tudo ok. Vamos para o MOSFET 2. É a mesma forma, gente. Ó. Então, eu vou começar com o terminal negativo aqui no S1/D2. E vou colocar aqui, ó. Eu tenho uma queda de tensão, né? Agora, no caso, 142 milivolts. É um diodo, né? Devido ao diodo Schottky, né? Aqui no caso eu tenho uma barreira de potencial que ela é vencida mais facilmente. Isso é normal para o MOSFET, no caso de baixa, tá bom? E se eu mudo a polarização, você vê, eu tenho, né, uma chave aberta, né? Não conduz absolutamente nada. Bom, agora vamos fazer o teste para ver se o MOSFET está conduzindo. O que eu faço? Eu vou aplicar aqui um pulso positivo de novo no nosso gate. Só que agora é o gate 2. Ó, não conduz nada antes de eu aplicar o pulso. Vou aplicar o pulso. E agora? Conduz. Agora está uma chave fechada. Entendeu? Independente do lado que eu teste. Ó, conduz perfeitamente. Só vai parar de conduzir se eu gerar uma tensão mais negativa no meu gate 2. Tá, então, ó. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ponta preta, só vou tocar no nosso gate 2 e o MOSFET ele vai parar de conduzir. Ó, tá vendo? Parou de conduzir. E se eu mudo aqui, vai dar queda de tensão no diodo. Tá? Quando mostra assim, é porque eu estou polarizando o diodo interno diretamente. Assim, eu estou polarizando o diodo interno reversamente. Por isso que não tem nenhuma queda de tensão ali, tá? Bom, é isso aí, gente. Então, ó, o diodo funcionando perfeitamente, né? Às vezes você vai pegar um PWM e está em dúvida se o diodo duplo está funcionando perfeitamente ou não. Então, o teste é exatamente esse, tá? Não tem muito segredo, como eu disse. É a mesma forma de testar um single MOSFET. É só não se esquecer que esse terminal central, na verdade, é justamente a união de S1 com D2, tá? Por isso o nome S1D2, né? S1 de source do MOSFET 1 e D2 do dreno do MOSFET 2. Tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Obrigado quem acompanhou o vídeo. Espero que tenha ajudado, né? Tenha tirado as dúvidas. Bom, antes que alguém pergunte, caso o diodo duplo seja canal P, o teste é da mesma forma. A única coisa que muda é que a polarização do gate é o contrário.
Aqui no canal N eu tenho que gerar uma tensão maior no gate, tá? Uma tensão maior no gate. E no canal P eu tenho que gerar uma tensão menor no gate, tá bom? Então assim, então para o meu MOSFET canal P duplo entrar em condução, aí eu vou ter que tocar o gate com a ponta preta, ao invés de tocar o gate com a ponta vermelha, igual no canal N. Tá ok? Então obrigado pessoal e até o próximo vídeo.